O Big Bang da IA acabou de acontecer, e a Nvidia está transformando isso em algo muito maior do que apenas o lançamento de um modelo. Uma camada operacional completa para robôs que realmente conseguem ver, pensar, planejar e se mover pelo mundo real. Veja como isso se divide. Cosmos 3 é o Spark, um modelo de mundo projetado para simular ambientes físicos, prever o que vem em seguida e treinar robôs muito mais rápido do que no mundo real. Depois, a Vera, nova processador feita para agentes de IA que usam ferramentas, executam tarefas e gerenciam fluxos de trabalho. E então a Nvidia une toda a pilha com um robô humanoide de referência, hardware unificado, mãos Sharpa de 5 dedos, computação Jetson Thor, plataforma Isaac Groot, tudo isso. E o momento torna isso muito mais sério, porque robôs humanoides já estão sendo testados em campo em zonas de guerra reais por outra empresa. Comecemos pelo Cosmos 3, onde fica clara a aposta da Nvidia sobre o futuro da IA. Durante anos, o avanço da IA ficou limitado a telas, mas o mundo real é bem mais desafiador. Um robô precisa entender espaço, movimento, força, tempo, fricção, como os objetos interagem e o que vai acontecer um segundo depois que ele faz alguma coisa. É isso que a Nvidia busca com esse modelo. Cosmos 3 é o que eles chamam de um modelo fundamental de mundo aberto para IA física. Ele é baseado em uma arquitetura Transformers. Aqui está a parte principal. Ele combina 3 coisas em um só sistema: visão, raciocínio, geração de mundo e previsão de ações. Ele entende o que vê, gera ou simula cenas físicas e ajuda a prever o que deve acontecer em seguida. Isso é importante porque robôs e carros autônomos não podem aprender só com dados comuns da internet. Um chatbot consegue ler metade da internet e captar padrões de linguagem, mas robôs exigem algo bem mais complexo. Ele precisa de exemplos de movimentos, sequências de ações, causa e efeito do mundo real. Ele precisa saber o que acontece quando uma mão alcança um copo, quando uma caixa tombar, quando uma roda perde tração, quando alguém entra no seu caminho, quando 2 objetos colidem. A Nvidia diz que o Cosmos 3 foi treinado em um dos maiores conjuntos de dados de IA física multimodal já feitos. Bilhões de amostras em texto, imagens, vídeo, som e trajetórias de ação. A Axios informou que os dados de treinamento chegaram a 20 trilhões de tokens de dados multimodais, incluindo vídeos reais e sintéticos, imagens, áudio ambiente, texto e sequências de ações tanto de humanos quanto de robôs. A mensagem é bem clara: este não é um modelo de linguagem comum. Ele é treinado com base na estrutura do mundo físico. A grande afirmação é que o Cosmos 3 pode reduzir os ciclos de treinamento e avaliação de IA física de meses para dias. Isso é enorme para a robótica, pois o treinamento de robôs é muito lento. Não se pode deixar um humanoide falhar 1 milhão de vezes em um armazém ou na rua, pois isso danifica o hardware, consome tempo e causa problemas de segurança. Empresas dependem de simulação, dados sintéticos e ambientes controlados para ensinar robôs antes de entrarem no mundo real. Cosmos 3 é a aposta da Nvidia para tornar esse processo muito mais rápido e muito mais geral. O modelo atua como modelo de visão e linguagem, modelo de mundo e modelo fundacional de vídeo, simulando ambientes físicos e prevendo estados futuros. Um modelo de IA pode descrever uma cena. Um modelo de IA física deve compreender o que ocorrerá na cena e qual ação faz sentido. Por isso, Jensen Huang chamou isso de Big Bang da IA física. Ele disse que avanços em raciocínio multimodal, linguagem, visão e modelos de mundo estão tornando essa mudança real. A forma como é dito importa. A Nvidia não apresenta o Cosmos 3 como só mais um lançamento. Eles estão vendendo isso como a camada fundamental para robôs, veículos autônomos e sistemas de IA de visão que podem perceber, raciocinar, planejar e agir. A Nvidia também lançou a Cosmos Coalition, reunindo empresas como Agile Robots, Black Forest Labs, Generalist, LTX, Runway e Skilled IA. Isso é importante, pois os modelos de mundo viram uma guerra de plataformas. OpenAI, Google DeepMind, Tesla, startups de robótica, empresas de modelos de vídeo e laboratórios de simulação giram em torno da mesma ideia. A próxima onda de IA exige um modelo da realidade, não só de linguagem.
Quando a NVIDIA consolidar a camada de modelo de mundo, surge a pergunta: onde tudo isso vai rodar? Isso nos leva à Vera, que a NVIDIA chama de primeiro processador feito para agentes de IA. Parece simples, mas representa uma grande mudança na visão da empresa sobre o futuro da computação. Por anos, a GPU foi a protagonista do boom da IA. Modelos massivos exigiam computação paralela em larga escala, tornando a NVIDIA a empresa com a qual todo mundo tinha de lidar. Agora o foco está mudando para a IA agêntica, e a IA agêntica funciona de forma diferente de um chatbot normal. Um agente de IA não apenas devolve uma resposta. Ele pode planejar tarefas, usar ferramentas, executar códigos, verificar arquivos, consultar bancos de dados, acessar APIs, testar resultados, repetir etapas falhas e seguir avançando no fluxo de trabalho. Isso gera um novo tipo de carga nos centros de dados. A processador ganha importância, pois os agentes coordenam tarefas, movem dados, gerenciam chamadas de ferramentas, executam lógicas e conectam tudo ao redor do modelo. A NVIDIA diz que Vera é uma processador de alto desempenho e eficiência energética, projetada para cargas de trabalho como IA agêntica, aprendizado por reforço e processamento de dados. Ela alimenta servidores Vera independentes, sistemas NVIDIA Vera Rubin e Vera Bluefield, 4 plataformas de armazenamento de IA STX. Afirmam ainda que ela executa cargas de trabalho de agentes até 1,8 vezes mais rápido que processadores x86 comuns. Esse número é importante, pois revela como a NVIDIA vê o futuro. Se agentes de IA forem os trabalhadores da internet, velocidade não é só gerar tokens mais rápido. Significa concluir tarefas mais rápido, compilar código, rodar testes, buscar dados, processar arquivos, executar fluxos de trabalho em sandbox e passar para o próximo passo com muito menos atraso. A lista de adoção é séria. A NVIDIA diz que Anthropic, OpenAI e XAI estão planejando adotar a Vera junto com ByteDance, CoreWeave e a infraestrutura de nuvem da Oracle. A Reuters informou que Jensen Huang descreveu a Vera como um possível mercado de 200 bilhões de dólares, com OpenAI, Anthropic e SpaceX entre os principais adotantes iniciais. A NVIDIA também citou Dell, HPE, Lenovo, Supermicro, Asus, Foxconn, Gigabyte, QCT, Wistron e outras como empresas que estão construindo sistemas independentes com processador Vera em grande escala. Isso não é só mais uma peça em um rack de servidores. A NVIDIA afirma que a fábrica de IA precisa de novo processador, pois agentes de IA estão prestes a se tornar uma das principais cargas de trabalho do futuro. O momento é oportuno. Toda a indústria se volta para agentes. OpenAI cria ferramentas para isso e a Anthropic adapta o cloud para programação e uso de computadores. O Google está desenvolvendo sistemas de agentes mais avançados em torno do Gemini. A XAI está integrando o Grok aos fluxos de trabalho de programação e de produto. A disputa agora não é só sobre qual modelo responde melhor, mas sobre qual realiza mais tarefas. Vera é a forma da NVIDIA garantir que, quando essa mudança acontecer, a camada de computação ainda passe por eles. Assim, a história volta ao mundo físico. Se o Cosmos 3 oferece a IA um modelo de mundo e a Vera fornece uma camada de computação para agentes de IA, o novo humanoide Isaac Groot da NVIDIA dá um corpo a tudo isso. A NVIDIA anunciou Isaac Groot, um robô humanoide de referência, como um projeto aberto de referência de robô humanoide para pesquisa acadêmica. A ideia é dar aos pesquisadores uma plataforma unificada de hardware e software, em vez de forçar cada laboratório a montar seu próprio robô. Mãos, sensores, computação, simulação, treinamento, avaliação e toda a pilha de implantação do zero. O robô é construído em torno de um chassi humanoide H2 unitário. Tem quase 1,80 metros de altura, pesa cerca de 68 quilos e possui 31 graus de liberdade em todo o corpo. A NVIDIA combina isso com mãos táteis Sharpawave de 5 dedos, adicionando 22 graus de liberdade, totalizando 75 graus de liberdade em todo o corpo e mãos. Esse detalhe é importante, pois as mãos são uma das partes mais difíceis da robótica humanoide. Locomoção recebe muita atenção, com razão, já que equilíbrio é muito difícil.
Mas a utilidade real muitas vezes se resume à manipulação. Um humanoide precisa pegar objetos, segurar ferramentas, abrir portas, levantar itens, apertar botões, trabalhar em espaços projetados para corpos humanos. Mãos táteis com 5 dedos aproximam muito mais a plataforma desse objetivo. O conjunto de sensores também é sério. O robô de referência inclui uma câmera estéreo montada na cabeça com um amplo campo de visão, 140 graus na horizontal e 102 graus na vertical. Tem câmeras nos pulsos para manipulação em curta distância e uma IMU para rastrear movimentos. Isso oferece ao robô uma visão mais ampla da cena e um retorno visual bem mais detalhado perto de suas mãos. Os números de controle e capacidade de carga o tornam menos parecido com um brinquedo de pesquisa. A NVIDIA informa torque do braço de até 120 Nm e das pernas de até 360 Nm. A capacidade nominal de carga do braço é de 7 kg, com carga máxima de pico de 15 kg. A plataforma foi projetada para manipulação e levantamento reais, não só para andar por um laboratório. Depois vem o sistema embarcado. O robô usa NVIDIA Jetson AGX, Thor T5000 GPU, Blackwell, entregando 2070 FP4 teraflops de desempenho em IA, processador ARM de 14 núcleos, 128 GB de memória unificada, potência configurável de 40 a 130 watts. Isso faz do robô uma plataforma de IA física, não só uma carcaça controlada remotamente. A NVIDIA diz que instituições líderes, incluindo IA, 2ETH Zurich, Centro de Robótica de Stanford e o Laboratório de Robótica Avançada e Controles da UC San Diego, vão usar o design de referência. A Reuters também informou que a NVIDIA planeja trabalhar com fabricantes de robôs humanoides dos Estados Unidos, Europa e Coreia do Sul, além da Unitree. Isso é importante porque a Unitree fica na China e já há preocupações de legisladores dos Estados Unidos sobre o uso de seus sistemas em pesquisas com verba federal. A NVIDIA busca se posicionar como a camada segura da plataforma, com atualizações de software pelos chips NVIDIA e proteções como inicialização segura e computação confidencial. A grande história não é só que a NVIDIA apresentou um robô humanoide. A principal questão é que a NVIDIA busca padronizar a stack de desenvolvimento de robôs da mesma forma que padronizou a stack de computação de IA. Se laboratórios e empresas construírem usando Jetson Thor, Isaac GR00T, Cosmos, Omniverse e as ferramentas de simulação e implantação da NVIDIA, então a NVIDIA se torna a camada operacional para IA física. E isso leva à parte final da história, que parece muito mais sombria. Enquanto a NVIDIA desenvolve a plataforma oficial para IA física, a Foundation Future Industries avança com robôs humanoides para uso militar e industrial pesado. O Phantom Mark I da empresa já foi testado na Ucrânia. Relatórios indicam que 2 robôs Phantom foram enviados no início do ano para testes piloto, focados em tarefas logísticas perigosas, como coletar suprimentos em áreas de risco. Essa é uma história de humanoide diferente. A maioria das empresas de robótica fala sobre trabalho em armazém, manufatura, assistência doméstica e uso geral. A fundação está abertamente focada em ambientes perigosos, incluindo zonas de conflito. O Business Insider informou que a empresa testou robôs Phantom na Ucrânia para operações logísticas sob condições reais de zona de guerra, com a ideia de transportar suprimentos de fora para dentro para que os soldados não precisem se expor. A empresa também possui uma visão de longo prazo mais agressiva. Relatórios apontam o Phantom Mark I como um humanoide defensivo, e a liderança da fundação já discute usá-los em combate, inclusive manuseando armas usadas por humanos. A própria empresa reconhece a grande diferença entre um humanoide capaz de uma demonstração lenta de logística e outro que opere de forma confiável em tiroteios reais. Essa diferença é importante. A duração da bateria ainda é um problema. Durabilidade ainda é um problema. Água, poeira, impacto, terreno, manipulação, confiabilidade, custo, todos são grandes obstáculos. A parte mais difícil ainda pode ser a mão, porque usar uma arma, pegar equipamentos, abrir uma porta, manusear suprimentos, tudo isso exige destreza, que funcione sob pressão, não só em uma demonstração.
A Business Insider informou que a fundação fechou contrato de 24 milhões de dólares com o Pentágono, e a empresa prevê que humanoides executarão missões militares muito mais complexas em 5 a 10 anos. Esse cronograma mostra por que essa história é perturbadora. Esses sistemas ainda não estão prontos para substituir soldados, mas já deixaram de ser só ficção científica. Quando a IA puder se mover pelo mundo, as consequências serão bem mais sérias. O que você acha? A IA física é o próximo grande avanço? Ou estamos indo rápido demais em direção a máquinas que mal entendemos? Comente sua opinião, inscreva-se para novidades de IA e robótica. Obrigado por assistir e até a próxima.